2025/1, Aparecida. Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Resolvendo a equação trigonométrica, cossecante ao quadrado de θ vezes secante de θ sobre cotangente de θ mais tangente de θ igual a 2, sabendo que θ está entre π sobre 2 e π, tem gente que ler assim, ó, π sobre 2 menor que θ menor que π. Quando tem esse menor menor aqui em volta do termo central, eu prefiro ler assim, ó, θ está entre π sobre 2 e π. Se fosse menor ou igual, eu falei que θ está de π sobre 2 até π. Eu gosto de ler assim, eu acho que fica mais claro. Podemos afirmar que θ é igual a 5π sobre 6, que θ é igual a 5π. É uma solução para essa equação. Bom, aqui o que eu vou usar são relações trigonométricas, basicamente. Vamos escrever algumas aqui, eu vou acrescentando à medida que for precisando. Se precisar, acho que vou colocar todas. Vamos ver se eu coloco todas que precisam para essa questão. Então, você lembre dessas relações trigonométricas aqui. Tangente de θ é igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. Cotangente de θ é o inverso da tangente, tá? Então, eu vou usar aqui o inverso da tangente, que seria cosseno de θ dividido pelo seno de θ. Tá vendo que eu inverti a função? Você vai escrever que é 1 sobre tangente, mas eu vou deixar assim que é o que eu vou usar aqui. É cosseno sobre o seno. Aí uma que cai menos, mas é importante, principalmente para unir, é a secante de θ, que vai dar 1 sobre o cosseno. Cuidado, hein? Muita gente acha que secante é 1 sobre seno, porque é C. Não, é seco, né? Secante é 1 sobre cosseno. E aí o cossecante de θ, que é 1 sobre seno. Então dá uma invertida aqui, percebe? Cossê, né? Cossecante é 1 sobre seno. Aí eu vou precisar também da relação fundamental, tenho quase certeza. Resolvi ontem, mas eu acho que vai usar isso aqui, ó. Mas sempre é bom lembrar. Seno ao quadrado de um certo ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá 1. Acho que é isso que eu vou usar. E tem um seno de 2x. O seno de 2θ, ou 2x, né, que importa. Seno do arco duplo, como é conhecido. Você lembra que é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. São essas que caem mais aí na Univ e essas que eu vou trabalhar nessa questão. Vamos começar com o item A. Deixa eu fazer ele aqui, ó. Então, eu já vou começar trocando. Ó. Resolvendo a equação trigonométrica, tarará, né? Cossecante ao quadrado de θ vezes secante de θ sobre cotangente de θ mais tangente de θ, igual a 2, sabendo, tarará, e aí depois eu vou analisar esse intervalo que ela vale. Isso é importante, vou ter que usar nosso amigo de sempre, o círculo trigonométrico. Primeiro, vamos simplificar essa expressão aqui, ó, essa equação. Cossecante ao quadrado. Cossecante, eu já falei que é 1 sobre seno. Então, vai ficar 1 sobre seno ao quadrado. Ficaria 1 sobre seno, tudo ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1, seno de θ ao quadrado é seno ao quadrado de θ. Então, esse cossecante virou 1 sobre seno ao quadrado de θ, porque é cossecante ao quadrado aqui. Vezes a secante, que é 1 sobre o cosseno de θ. Né? Eu coloquei aqui também, ó. Cossecante é 1. Não, secante é 1 sobre cosseno. Cossecante é 1 sobre seno. Embaixo vem a cotangente, que é cosseno sobre seno. Aí é mais, né? Mais a tangente, que eu também já coloquei ali na teoria, que é seno sobre cosseno. Aí agora eu resolvo, ó, como em cima é fração, é multiplicação, basta fazer 1 vezes 1, e aqui fica seno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ. Agora aqui embaixo é soma de frações, então tem que fazer o mínimo múltiplo comum, que quando tem variáveis é o quê? Basta multiplicar os denominadores, então vai ficar seno de θ vezes cosseno de θ. Aí como você faz soma de frações? Pega o denominador comum, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Seno cosseno dividido por seno, fica o cosseno. Multiplica por cosseno, fica cosseno ao quadrado de θ. Mais seno cosseno dividido por cosseno, fica seno. Vezes o de cima, que é seno, seno ao quadrado de θ. Lembrando que seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é a relação fundamental que dá 1. Ah, professor, mas aqui está cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. A ordem dos termos aqui não altera. Na soma, né? Não altera o resultado final. Então, aqui vai dar 1. Então, vai ficar assim, ó. Vamos continuar
Achei que ia caber aqui, vou ter que usar um espaço aqui. Continuar aqui. 1 sobre seno ao quadrado cosseno de θ, seno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ, vezes o inverso da de baixo, não é assim? Fração dividido por fração. Você pega a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Aqui era 1 sobre seno cosseno, eu vou multiplicar por seno cosseno sobre 1. 1 em 1, não precisa nem cortar, né? Não vai fazer diferença. Quando multiplica aqui vai dar seno cosseno, e aqui seria seno quadrado cosseno θ, vezes 1 da ele próprio. Então, vou me concentrar em simplificar só esses aqui, ó. Seno de θ, que era seno ao quadrado, cosseno de θ com cosseno de θ. Então, no final, sobrou em cima 1, embaixo sobrou seno de θ vezes 1, que é seno de θ. 1 sobre seno seria o cossecante, mas eu vou deixar assim 1 sobre seno, que eu acho que é mais fácil. Agora vamos lembrar que toda essa expressão que eu simplifiquei era para ser igual a 2. Então, como está simplificada, ó, eu vou escrever agora, bem mais fácil resolver, em vez de resolver tudo isso igual a 2, eu resolvo que 1 sobre seno de θ é igual a 2. Passa o seno de θ multiplicando, o 2 dividindo, e você vai ter que o seno de θ é 1 sobre 2. Seno de θ é igual a meio. E agora? Eu tenho que olhar para o círculo trigonométrico, porque eu quero as soluções, são os valores de θ, não do seno de θ. Então, eu vou olhar para o nosso amigo de sempre, o círculo trigonométrico. Eu falo muito dele nas aulas de funções, onde eu tenho aqui o eixo. Aqui eu vou trabalhar mais as relações, eu vou só lembrar rapidamente que eu vou usar aqui, porque tem muita coisa sobre o círculo trigonométrico, inclusive em várias aulas aqui. O eixo vertical é o eixo dos senos, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, e aí tem que lembrar da tabelinha, né? A tabelinha também, que a gente sempre precisa dela. Vou colocar aqui uma vez, você coloca na teoria. Vou colocar aqui na teoria. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. Raiz onde não tem 1. Tem várias músicas diferentes, se você tem a sua, fique à vontade. As colunas são os ângulos notáveis, digamos assim, os ângulos que a gente vê mais. Você tem que saber de cor, 30, 45, 60. As linhas, a primeira representa o seno, a segunda o cosseno, e se você quiser completar a tabelinha, com a tangente, lembra que é seno dividido por cosseno. Então, você faz 1 sobre 2, dividido por raiz de 3 sobre 2, você vai encontrar a raiz de 3 sobre 3, se racionalizar direitinho. Aqui você vai dividir um valor por ele próprio, dá 1. E aqui você vai encontrar raiz de 3. E voilá! Aí está a nossa tabelinha do 30, 45, 60, que é também nossa amiga de todas as horas. Tá? Quando tinha a prova, e eu ainda não estava com ela super clara na cabeça, eu gostava de, quando começou a prova, eu sempre colocava num cantinho ali, para eu sempre consultar, para numa pressa, ansiedade, não errar. Tá? Então, quando que o seno de θ, isso aqui serve só para esses ângulos, mas vai me ajudar a perceber as soluções no intervalo que ele quer, ó, porque ele quer no intervalo de π, entre π sobre 2 e π. Mas primeiro, ó, observe que o seno ele é 1 sobre 2, no primeiro quadrante que a gente fala, que é aqui do 0 ao 90, quando ele é 1 sobre 2, ó, seno é quando o ângulo é 30. Quando que o seno é meio? Quando o ângulo é 30. 30 também é conhecido, já que aqui está tomando em radianos, como π. O 30 é conhecido como π sobre 6. Tá? Para converter, explico nas aulas de função trigonométrica, mas lembre que o π seria equivalente aos 180 graus. Então, 180 por 6 é que dá 30. Então, eu olhei o π sobre 6. O 45 é o π sobre 4, porque ele é 180 por 4, dá 45, faz a conta aí. E os 60 graus é o π sobre 3, porque é 180 por 3 que dá 60. Tá? Cuidado, a gente confunde, porque é 30, acho que é o π sobre 3, 60 é o π sobre 6, e é ao contrário. Né? O π é o 180, isso tem que lembrar. Então, onde que no primeiro quadrante, né, entre o 30 e o 45, quando que o seno é meio? No 30, ou no π sobre 6. Então, você sabe que o seno é meio quando o θ é π sobre 6. Mas essa solução serve? Não, porque π sobre 6 não está no intervalo entre π sobre 2 e π. Onde está esse intervalo, professor? Vamos olhar? Esse ângulo começa, o círculo começa aqui no ângulo 0 radianos. Ele vai abrindo, abrindo, quando chega a 90 graus, que é aqui, ó, pode ver que aqui ele percorreu 90 graus. Aqui é o π sobre 2. Tá certo? 90 graus. Se você continuar abrindo até aqui, ó, você abriu uma semilua, uma semicircunferência. Você andou quantos graus? 180 graus, que é o π. Aí depois vem o 3π sobre 2, seria 270 graus.
e aqui fecha a volta completa. Então, esse aqui é o 0 e também é o 2π, e vai girando infinitamente quanto você quiser. Mas aqui ele quer entre o π sobre 2 e o π, então ele está querendo que você foque nas soluções que estão nesse intervalo aqui. Quando que o seno é igual a meio? Nesse intervalo. Mas eu sei que o seno é igual a meio no π sobre 6, seria o 30 graus, seria mais ou menos uma abertura menorzinha aqui, ó, abaixo do 45. Aqui seria mais ou menos uma abertura de 30 graus, que é π sobre 6 radianos. Tá? Só que essa solução não me interessa, porque ela está entre o 0 e o π sobre 2. Mas o seno, você aprendeu que o seno de um ângulo, no círculo trigonométrico, como que você determina ele? Você projeta esse ponto do 30 graus, ou π sobre 6 radianos, aqui no eixo seno, e como você sabe que o seno de 30, ou seno de π sobre 6, é meio, então esse ponto aqui, ó, é o meio do seno. Se você prolongar essa linha tracejada para o outro lado, você encontra esse outro ponto aqui, cujo seno também é meio, percebe? Que está na mesma horizontal. E que ponto é esse em radianos? Bom, como eu só prolonguei isso aqui por geometria plana, essa abertura tem que ser quanto? Uau! Essa abertura aqui também tem que ser de 30 graus, ou π sobre 6. Né? Essa abertura para cá, assim. Ó. Portanto, esse ponto aqui, ele é o π voltando, né? Ele está girando para trás. Esse sentido aqui é o positivo do círculo trigonométrico, no anti-horário. Quando eu giro no sentido horário, é negativo. Então, aqui eu vou girar no sentido horário, eu estou voltando. Então, para achar esse ponto, é o π voltando, ou seja, menos π sobre 6. Se você fizer essa conta aqui, faz depois aí no cantinho, vou fazer aqui, ó, π menos π sobre 6, 6π menos π vai dar 5π sobre 6. Ou você podia pensar só, um truque para quem já está mais craque de conta. O π não é o 6π sobre 6? 6π sobre 6, pensa aí, não é π? Porque corta o 6. Você está voltando π sobre 6. Tinha 6π sobre 6, volta um π sobre 6, ficam 5π sobre 6. Isso é para quem já está mais craque em fazer conta para ensinar uma técnica para ganhar ponto. Então, para ganhar tempo. Então, a única solução, ou seja, o único θ que faz o seno ser meio, que é isso que eu queria, no intervalo de π sobre 2 a π, é esse aqui, que é o 5π sobre 6. Esse ponto aqui, que é o 5π sobre 6, que é o que ele afirma. Θ é 5π sobre 6 é uma solução para essa equação. Beleza? Nesse intervalo, está correto. Então, a letra A é verdadeira. Vou colocar aqui, deixar a mão, minha colinha. Tá certo? Então, essa foi a letra A. Letra B. Sendo x ângulo para os quais estão definidas as funções f de x igual a tangente de x mais cotangente de x, e g de x igual a secante x vezes cossecante x, podemos afirmar que f de x é igual a g de x. O que eu vou fazer? Usar essas relações trigonométricas aqui, ó, de novo, com uma, depois com a outra, e ver se dão iguais. Tá? Transforma tudo em seno e cosseno. Funciona em muitas questões. Não digo que em todas, mas em muitas. Então, vamos pegar a primeira, que é a f de x. Tangente de x, já vou escrever como seno de x sobre cosseno de x, mais cotangente de x, que é o cosseno de x sobre seno de x. E vou desenvolver. Vou tirar o MMC, como eu já expliquei no item A, basta multiplicar, que eu já vou até deixar seno cosseno, porque fica mais visualmente mais claro. Podia ser cosseno vezes seno, não está errado. Seno cosseno dividido por cosseno, dá seno. Vezes seno, estou dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Soma de frações. Seno ao quadrado de x, mais, que é esse mais aqui, seno cosseno dividido por seno, sobra o cosseno. Multiplica pelo de cima, que é cosseno, fica cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, x, dá sempre 1. E aqui fica seno x, cosseno x. Isso aqui já está bom. Eu vou desenvolver o g de x. Se eu achar que precisa desenvolver mais esse aqui para tentar comparar, eu desenvolvo. Mas você vai ver que não vai ser necessário. G de x, vamos lá? G de x é secante vezes cossecante. Eu já mostrei para vocês que secante é 1 sobre cosseno. Vezes o cossecante, que eu já falei que é 1 sobre o seno. Aqui é direto, né? Isso aqui, ó, multiplicação, então basta fazer 1 vezes 1, que dá 1. E aqui embaixo, cosseno vezes seno, que eu posso escrever como seno vezes cosseno, né? A ordem dos fatores não altera o resultado na multiplicação. E, ó, comparando g de x com f de x, eles dão
expressões iguais. Então é verdade, ó. Sendo x o ângulo para os quais estão definidas as funções, ou seja, não precisa se preocupar se o x é algum valor que não está definido, porque existe, né? Na tangente, por exemplo, você não tem tangente de 90 graus, é indefinido. Mas supondo que eu estou trabalhando somente com os valores de x, que são definidos, que servem para tangente, cotangente e para secante e cossecante, não vai dar nenhum valor definido, então não se preocupe em achar intervalos de valores definidos. Podemos afirmar que para esses valores de x, f de x é igual a g de x. Isso aqui foi só para me dar autorização, essa primeira frase, de ficar à vontade aqui desenvolvendo, sem ficar preocupado para aqueles valores em que o tangente e a cotangente não são definidas. Aí eu simplesmente tenho que trabalhar com essas relações, que é o foco dessas questões, as relações trigonométricas, e percebi que realmente vão dar expressões iguais no final das contas. Portanto, é verdadeiro o item B. C. Considerando a função f de x igual a 5 vezes o seno de 2x, podemos afirmar que... Eu achei que ia precisar, mas não precisa. Eu coloquei essa equação, está aqui, mas você vai ver que eu não vou precisar desenvolver, porque ele já me deu o x. Ó. F de π sobre 4 é 5 raiz de 2. Vamos lá? F de x igual a 5 seno de 2x. Então, f de π sobre 4, o que você faz? É o que você faz em função normalmente. O valor que troca aqui, que ele substitui aqui no parênteses, é o que você troca aqui no x. Então, se f de x é igual a 5 vezes o seno de 2x, f de π sobre 4 é 5 vezes o seno de 2 vezes π sobre 4. Então, eu quero desenvolver isso e ver se dá 5 raiz de 2. Então, eu quero calcular a expressão 5 vezes o seno de 2 vezes π sobre 4. Vamos colocar isso aqui. 5 vezes o seno de 2 vezes π sobre 4. Eu vou desenvolver essa expressão, calcular essa expressão e ver se dá 5 raiz de 2 ou não. Né? No fundo é isso que ele quer. Ele quer o f de π sobre 4, quer pegar o f de x no lugar do x trocar π sobre 4. Que é o que você aprende lá no início de funções. Né? O f de 2 é trocando 2, f de 3, então f de π sobre 4 é trocando x por π sobre 4. Vai ficar 5 vezes o seno de... Simplifica aqui, ó, por 2, aqui fica 1, aqui fica 2. 5 vezes o seno de π sobre 2. Acho que esse item é mais rápido. Bom, qual é o seno de π sobre 2? Nosso amigo de todas as horas. A gente vai usar até o que eu já escrevi aqui. Porque não, vou fazer outro. É bom para treinar, ó. Vocês treinarem, visualizar a construção. Vocês vão precisar fazer bastante. Eixo do seno, eixo do cosseno. Quais são os pontos mais claros que nesse cruzilhado aqui? É o 0. O π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e o 2π, que é aqui de novo. Isso é a primeira volta. Eu quero o seno de π sobre 2. Quanto vale o seno de π sobre 2? Lembra que quando eu pego um ângulo qualquer aqui, ó, θ, eu faço uma abertura θ aqui, ó, partindo do 0, esse valor, quando eu projeto aqui, é definido como o cosseno de θ. E esse valor, quando eu projeto aqui, é definido como seno de θ. Lembrando que no eixo do seno e cosseno, aqui na encruzilhada é o 0, nos extremos 1 e menos 1. 1, menos 1. 1, menos 1. Isso mesmo, esse ponto aqui ele é o π sobre 2 para... Eu gosto de falar que são 3 estradas. É a plaquinha π sobre 2 para quem está percorrendo a estrada circular, é a plaquinha 1 para quem está percorrendo a estrada do seno, tá? E aqui é a menos 1. Para quem está pela estrada do seno. Então, o mesmo ponto, às vezes pode ter mais de uma plaquinha. Quando eu falo plaquinha, é uma analogia com estrada. Quando você está numa estrada e você vai de uma cidade para outra, passa quilômetro 15, quilômetro 50, não é isso? Eu gosto de fazer essa analogia. São 3 estradas que se cortam, mas cada uma tem seu sistema de plaquinhas, de quilometragem, digamos assim. Então, essa aqui, ó, ela é medida em radianos. Você pode ir rodando e as placas vão aumentando cada vez quantas voltas você dá. Então, agora essa aqui não, vai do menos 1 até 1, passando pelo 0, a estrada do seno. E a do cosseno vai do menos 1 até 1, e ela interrompe ali, e passando pelo 0, que é aqui na origem do sistema. Então, esse ponto aqui, ele, para quem está na estrada do seno e olhar a plaquinha da quilometragem, vai encontrar o 1. Quem está na estrada dos ângulos, vai olhar a plaquinha, vai ter π sobre 2 e outras, vai depender da volta que ele estiver. Vamos focar na primeira volta. Como que você faz? Então, você sempre pega o ângulo, projeta no eixo e a plaquinha que tiver naquela estrada é a resposta. Então, aqui eu quero π sobre 2. Então, eu vou andando pela estrada dos ângulos. Lá. Opa, cheguei na plaquinha π sobre 2. É aqui. Vou projetar no eixo dos senos. Opa, mas eu já estou em cima do eixo do seno. Aqui é o eixo do seno cruzando esse ponto. Né? Se eu tivesse aqui,
eu projetava, daria esse valor. Se eu tivesse aqui, eu projetar, daria esse valor. Mas se eu estou aqui, quando eu projeto, pum, já estou em cima. Quanto que é esse? Qual é a plaquinha que tem aqui na eixo dos senos? 1. Portanto, o seno de 90 é 1. O seno de π sobre 2 radianos, que é equivalente a 90 graus, lembra que π você substitui por 180 graus para converter? Seno de 90 graus, o seno de π sobre 2 radianos, é 1. Portanto, essa equação fica seno 5 vezes 1, né, porque isso aqui tudo, ó, seno de π sobre 2 é 1, que dá 5. Ele afirmou que dava 5 raiz de 2. Olha o falso nível, ele coloca uma coisinha extra. O raiz de 2 não tinha. Portanto, C é falso. Beleza? Último item. Vocês não aguentam mais, eu sei. Vamos terminar isso aqui. Item D. O item D afirma que, na equação seno de 2x igual a seno x, podemos admitir apenas duas soluções no intervalo de 0 a π. Muito cuidado com esse tipo de questão. Muita gente aqui corta e pode chegar. Aqui eu não sei se atrapalhar ou não, mas não faça isso. Eu vou explicar por quê. Quando você pode sair cortando e quando você não pode sair cortando, principalmente quando tem variável. Quando é numérico, tudo numérico, fique à vontade em sair cortando, contanto que seja por um valor correto, né? Que você está dividindo os dois. Cortar é dividir pelo mesmo valor, né? Em cima e embaixo, ou à esquerda e direita. Aqui eu vou te mostrar que se cortar, quando tem uma incógnita, uma variável x, y, não pode sair cortando na louca, não pode sair cortando assim sem impor condições, sem pensar bem no que você está fazendo. De preferência, evite cortar quando você não sabe o que você está cortando. Essa é a ideia. Então vamos lá, seno de 2x, eu vou precisar daquela relação do seno de 2x que eu ensinei, ó. Que é 2, que é essa aqui, ó. Achei que não ia precisar por causa daquele, mas vou precisar. Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Então, seno de 2x é igual a seno x. Não dá para comparar assim, só porque um é 2x e outro seno x. O ideal é o quê? Simplificar. Tente reduzir a quantidade de variáveis. Aqui eu tenho seno de 2x, seno de x são coisas diferentes, né? Um é do x e o outro é do dobro dele. Então, eu vou converter o seno de 2x para 2 seno x cosseno x igual a seno x. Aqui dá um comichão na mão, da vontade louca de fazer isso. Mas você não sabe quanto é esse valor do seno x ainda, você não tem certeza. Ou tem? Alguma coisa afirma aqui? Não, está de 0 a π. Nada garante que isso aqui, por exemplo, é sempre positivo ou não é zero. Lembra que eu falei que cortar é dividir dos dois lados aqui por esse valor? Então é como se você estivesse dividindo por seno x e seno x. Mas me diga, e se o seno x for zero? Pode, seno x pode assumir qualquer valor de menos 1 até 1. Então você estaria cometendo um pecado mortal da matemática. Está dividindo por zero, estaria contrariando o mandamento, né? Jamais dividirás por zero. Então você não pode sair cortando sem saber o que você está cortando, numericamente falando. Seno de x é um valor que é variável, vai depender de x e pode assumir zero. Se ele não, se falar, professor, nunca ele vai assumir zero. Então, corta na boa. Agora, se ele pode assumir zero em algum momento, você pode estar cometendo esse pecado mortal na matemática, dividindo por zero. Então não faça isso. Se puder, em vez de dividir os dois lados, pegue o seno x e jogue para o primeiro membro. Vai ficar 2 seno x cosseno x menos, aí não tem problema, porque você está simplesmente subtraindo os dois lados por seno x. E subtrair por zero não é nenhum pecado. Tá? Igual a zero, que é o que sobrou aqui. E agora, professor? Fatora, vou usar de novo. Lembra que eu falei que é subestimado? Foi nessa questão? Não, foi na questão anterior. Eu falei que subestimam quando você tem um produto igual a zero, e aí você pode afirmar, a matemática permite que você afirme que então um fator é igual a zero ou o outro é igual a zero. Você esquece disso. Olha só, vou fatorar, colocar seno x em evidência, tá certo? Aí vai ficar 2 cosseno x menos 1 igual a zero. Observe que muita gente entende que quando eu coloco o seno x em evidência, eu estou dividindo os dois lados por zero. Não exatamente, porque você não está sumindo com ele ainda está aqui. Né? Então você não está cortando ele. Você sim, você estaria dividindo, você tirando esse fator. É simplesmente a ideia de que está dividindo por zero te ajuda a resolver. Mas se você multiplicar de volta aqui, ó, volta a ser 2 seno x cosseno x, então você não está perdendo essa variável, você não está sumindo com ela. Você está só colocando ela em outro lugar ali, mas ela ainda está ali, ela não sumiu, então você não perdeu essa informação, que você perderia se tivesse cortado seno, ele sumiria do mapa, né? Então percebe a diferença?
Então, na verdade, você não está exatamente dividindo. Você pode pensar que está dividindo, aqui e aqui, que é para poder imaginar melhor o que você vai fazer. Mas, no fundo, para matemática, você não está dividindo os dois lados. Você está assim, fatorando, é outra coisa. Você está colocando em evidência. Aqui ainda vale o fato de ser zero. Pode ser zero, não está foi reprimido aqui, né? Então você tem um produto igual a zero. Tanto que o fato de ser zero não foi abolido, que você ainda vai chegar nessa conclusão. Ó. Quando um produto de dois fatores é igual a zero, você afirma que um deles é igual a zero. Ó. Então você ainda tem aqui a informação de que o seno x pode ser zero, ou o outro é igual a zero. Esse aqui eu já tenho separadinho, já está bom. Aqui eu vou isolar o cosseno x. Vai dar 2 cosseno x igual a 1, cosseno x igual a meio. Beleza, agora é a parte final, que muita gente se perde. Ele afirma que ele pode admitir apenas duas soluções no intervalo de 0 a π. De novo, ele te deu um intervalo, porque senão você pode ficar ali girando infinitamente, para frente e para trás. Ele limita para te ajudar. Então, vou pegar e fazer um outro círculo aqui, para não rabiscar demais aquele outro. Qual é esse intervalo que ele quer que eu olhe? É daqui, que é o 0 radianos, até aqui, ó, que é o π radianos. Então, só vale valores de x que estejam nesse intervalo. Tá, os primeiros valores de x que me interessam são aqueles que fazem o seno dar zero. Ah, o seno dar zero. Lembra que andar pela estradinha e eu quero que quando projetar, caia no ponto zero do seno? Onde que é o ponto? Ó, lembra que esse aqui é o eixo dos senos. Esse é o eixo dos cossenos. O zero está aqui, ó. Quando que eu estou entrando nessa estrada aqui, ó, se eu paro aqui, eu projeto daqui. Se eu parar aqui, eu projeto daqui. Quando eu projeto da aqui? É no zero. Que quando eu projeto, ó, tá aqui. Então, uma das valores possíveis de x que faz o seno de x dar zero é o x igual a zero, é uma solução. Você aqui falou que tem apenas duas. O outro valor que o seno de x dá zero, no intervalo de 0 até π, é o π. Ó. Quando eu ando aqui, projeto para cima do eixo do seno, cai aqui no zero. Então, π é outra solução. Então, outra solução viável para essa equação é o x igual a π. Já achei duas. Ele falou que tem apenas duas. Eu posso admitir duas, será? Quando que o cosseno de x é meio? Opa, lembra do nosso amiguinho, a tabelinha? O cosseno de x vale meio, no primeiro quadrante, pelo menos, o cosseno vale meio, em que ângulo? 60, também conhecido como π sobre 3. Então, vamos ver se ele está no intervalo que me interessa. Ó, 60 está aqui, vamos colocar ele aqui. π sobre 3, né? Está aqui, ó. Aí o cosseno é projetando aqui, ó. O π sobre 3 era um pouquinho mais alto, na verdade. Deixa eu tirar aqui. Então, para dar no meio, ó, seria mais ou menos aqui os 60 graus. π sobre 3. Então, você projeta aqui, ó, vai dar exatamente entre o 0 e o 1, ó, que aqui é como se fosse 1 do eixo dos cossenos. Esse é o nosso amigo meio. Então, π sobre 3 está entre 0 e π? Tem, está. E faz o cosseno ser meio. O cosseno ser meio também serve. Serve quando seno de x é zero ou quando o cosseno de x é meio. Tanto um ou outro, uma solução serve ou a outra também serve. Percebe? Então, ou é união. Então, o x igual a zero é solução, o x igual a π é solução, e o x igual a π sobre 3 também é outra solução que está no intervalo que ele permitiu olhar. Então, já achei 3, já está falso. Só para checar, será que tem mais alguma? Se eu jogar aqui para o outro lado, esse aqui, ó, se eu projetar aqui para o outro lado, eu vou ter ainda um cosseno de x igual a meio? Esse valor aqui, ó, é o meio? Não. Esse aqui é o menos meio do cosseno, porque aqui é o zero, tá? Então, esse aqui não serve como solução. Mas não importa, eu já encontrei 3 soluções que satisfazem a equação original, que é seno 2x igual a seno x, que são o zero, o π e o π sobre 3. Depois experimenta, substitui aqui por zero, vê se dá igual mesmo, aqui e aqui. Depois substitui por π, joga aqui e vê se dá o mesmo valor. Depois troca por π sobre 3, vai dar seno de 2π sobre 3 é igual a seno de π sobre 3. Vê se não vai dar o mesmo valor. Combinado? Então, tem 3 soluções. Ele falou apenas duas, né? Ele falou admite duas, ainda seria verdade, porque quem admite 3, admite duas. Mas apenas duas soluções deixa, inegavelmente, esse item falso. Então, eu fiquei com VVFF.